Senhoras e senhores, estaremos agora passando a palavra à senhora Beatriz Quises Torrente de Sorte. Acertei? Quises Torrente de Sorte. Muito bem. Advogada, procuradora do Distrito Federal aposentada, presidente do Instituto Resgata Brasil. Vossa Senhoria também tem até 20 minutos para a sua fala. Boa tarde a todos os presentes, presidente. É uma pena que não tenhamos outros parlamentares aqui presentes, né? Mas, vamos lá. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, também aquelas que estão nos assistindo pela internet, pela transmissão. A minha missão... Ok. A minha missão hoje aqui é desmascarar o relatório feito pela ONU, enviado pela ONU ao governo brasileiro a respeito da escola sem partido. Foram três relatores, ou chamados comissários da ONU. Um é comissário relator sobre educação, o outro sobre liberdade de manifestação, de pensamento, de expressão, e o outro sobre liberdade de religião e crença. O que muito me causa espécie, uma vez que todo esse relatório, ele desconsidera completamente a liberdade de consciência, a liberdade religiosa dos estudantes. Então me espanta ter um comissário que deveria cuidar exatamente disso. Bom, como é que eu pretendo desmascarar esse relatório? Abordando dois aspectos. O primeiro, analisando a premissa falsa sobre a qual ele se sustenta, que é a existência de uma liberdade de expressão dos professores. E o segundo aspecto que eu vou abordar é a questão do abuso de direito. Bom, então, começando a falar sobre a liberdade, veja bem que o relatório... Ok. Quando nós começamos aqui a analisar, nesse primeiro slide, o primeiro slide tem dito assim: segundo a ONU, né, gostaríamos de trazer a atenção do governo de Vossa Excelência informações que recebemos em referência a dois projetos de lei que estão aqui sendo analisados por essa comissão, amplamente debatidos por essa comissão, que apresentam medidas indevidamente restritivas ao direito à liberdade de expressão dos alunos e professores no Brasil. E no próximo... Bom, então a primeira coisa que é importante a gente dizer é que não existe liberdade de expressão dos professores. Os professores têm outro tipo de liberdade, que é a liberdade de ensinar, ou liberdade de cátedra, como eu vou demonstrar aqui um pouquinho. Tá? Mas a primeira coisa que chama a atenção, eles dizem que recebemos, né, em referência aos dois projetos, né? Então, e receberam de quem? Se receberam, alguém foi lá levar para eles. Então, eu quero trazer aqui, né, um processo de denúncia internacional. Olha só quem levou essa denúncia até a ONU, né? Foram ONGs, então a gente vê aqui, ó, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, tem aqui na foto, que também fez sustentação oral contra o programa Escola Sem Partido perante o Estado brasileiro no âmbito da reunião da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Da OEA. Tá? Eu queria chamar a atenção, lembrar quem esteve aqui presente e informar quem não sabe, que o Daniel Cara, ele esteve aqui na Comissão do Escola Sem Partido e em nenhum momento ele conseguiu apresentar qualquer ponto do projeto que fosse inconstitucional. Ele chegou a ter que reconhecer que todos os deveres do professor, que estão aqui nesse cartaz, já estão previstos na legislação, na Constituição e nas convenções internacionais do que o Brasil é signatário. Então, ele teve que reconhecer isso, e o que ele disse, o que ele conseguiu opor ao projeto é que, já que tudo isso já está previsto em lei, não precisa, o projeto é totalmente desnecessário.
nós vamos ver aqui por que não é desnecessário. Então, aqui está, né, novamente o Daniel Cara, né? Bom, segundo a ONU, à luz das normas internacionais de direito humano, gostaríamos de levar a atenção do governo de Vossa Excelência, aqui o governo do Brasil, os aspectos do projeto de lei que suscitam preocupações associadas à interferência dos mesmos no direito à liberdade de expressão dos professores e educadores. Então, eu estou aqui negritando, colocando aqui, destacando em vermelho, liberdade de expressão dos professores e educadores. Aqui, eles já esquecem os alunos. Eles não estão preocupados com os alunos em nenhum momento. É clara a preocupação deles apenas com os professores e aquilo que eles chamam de liberdade de expressão dos professores. Vamos lá. A Constituição Federal, ela trata da liberdade de expressão no artigo 5º, quando ela diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato, isso no inciso 4, e no inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou censura. Então, fora o anonimato, né, todo mundo pode se expressar. A liberdade de expressão é que todos nós temos no Facebook, na nossa casa, no bar, no restaurante, em qualquer ambiente público ou privado, mas não o professor na sala de aula. Por quê? Porque o professor ali, ele está para cumprir o mistério que lhe foi conferido, que é de ensinar. E aí a Constituição trata do direito de ensinar no artigo 206. Se fosse a mesma coisa do direito de expressão, teria previsto no artigo 5º, mas não, está aqui. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, professor tem direito a ensinar, aluno tem direito a aprender, e tem também resguardado na Constituição e em todos os tratados internacionais de direitos humanos o direito à liberdade de consciência e de crença, ou seja, liberdade moral e religiosa. Além disso, o direito para que os alunos recebam a moral, né, e a religião é dos pais, né, de acordo com a consciência dos pais. Bom, mais um artigo 37 na Constituição Federal, né, ele fala sobre o princípio da impessoalidade, entre outros. Né? Então é muito importante, primeiro, que fique bem claro que o professor não tem direito de expressão, ele não tem liberdade de expressão na sala de aula. Tá? Então, essa premissa sobre a qual se baseia o relatório da ONU é equivocada, é falsa. Se fosse real, o projeto de lei seria totalmente inconstitucional do primeiro ao último artigo. Mas não é real. Tá? E ninguém conseguiu apontar até hoje qualquer inconstitucionalidade no projeto. Eu até fico triste de ver que a outra parte, né, que é contra o projeto, não está aqui. Porque se a ONU, né, ela alega o quê? Que está muito preocupada com esse projeto. Mas as pessoas que estão preocupadas com esse projeto estão aqui, estão acompanhando essa audiência, estão acompanhando o debate que tem sido amplo no Congresso. Há quantos meses nós estamos, todas as semanas, aqui dentro do Congresso e também agora nos estados, né, nas assembleias, nas câmaras municipais, debatendo esse projeto de lei. Esse é um projeto que, para usar uma linguagem aí bem popular, que viralizou. O projeto Escola Sem Partido viralizou. Ele hoje é tema de conversa nas famílias, nas escolas, nas assembleias, nas câmaras municipais, em todo o campo. E a ONU, que se diz tão preocupada, nunca veio aqui se sentar à mesa para colocar a sua preocupação e muito menos veio aqui se sentar aqui nas cadeiras, nesse plenário, para escutar quem tivesse alguma coisa para falar a favor ou contra. Bom, segundo a ONU, o artigo 2º do projeto de lei, né, ele é vago. O artigo 2º, ele fala dos princípios sobre os quais se assenta o projeto de lei. Então, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, que o Iago mostrou aqui, que não existe isso atualmente.
liberdade de aprender como projeção específica no campo da educação, a liberdade de crença, reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação do aprendizado. E uma coisa que me chama muita atenção é que o relatório da ONU em nenhum momento se volta para o vulnerável. O tempo inteiro ele quer proteger o professor, que é a parte mais forte, e querendo atribuir ao professor um direito que ele não tem. Então isso demonstra, além de tudo, que esse relatório ele é fruto de uma ignorância, de um desconhecimento profundo daquelas pessoas que se dizem tão preocupadas. E é claro que teria que ser assim. Por quê? Eles nunca ouviram a outra parte. Então o Daniel Cara, as outras as entidades que foram até lá para falar mal do projeto, né, falaram o seu ponto de vista. E em nenhum momento a ONU se preocupou em ouvir a outra parte. Mas eu quero ouvir então, o Escola Sem Partido. Para depois chegar à conclusão se deveriam ou não se preocupar. Então, de forma totalmente unilateral, isso já mostra que de pluralismo eles não entendem nada. Eles não apoiam nenhum tipo de pluralismo. Pluralismo para eles, mais de uma pessoa repetindo a mesma coisa. Isso é pluralismo. Bom, então, eu queria dizer também que além desses princípios, o anteprojeto de lei do movimento Escola Sem Partido incluiu também, mais um, a dignidade da pessoa humana. Eles gostam tanto de falar da dignidade da pessoa humana que passam por cima da dignidade da pessoa humana. Né? O que eles fazem é lavagem cerebral, e isso é uma das coisas que mais vulnera, ofende a dignidade da pessoa humana. Toda pessoa tem direito a não ter a cabeça feita pelo seu professor ou por quem quer que seja. Bom, ainda segundo a ONU, o projeto não prevê definição sobre os princípios. O que ele quer dizer é o seguinte: o projeto é vago. Eu queria saber onde a gente consegue enxergar a vagueza, né? Aqui, nesses deveres. Todo mundo consegue reconhecer, e o Iago falou a palavra-chave, ele falou, isso é real, e um problema real demanda uma solução real. Aqui está. Isso é a realidade. Os professores têm esses deveres, e aqui está muito claro. O professor não fará propaganda política partidária em sala de aula. A ONU diz, o que é propaganda política partidária? Olha, é muito fácil. É você propagar uma ideia a respeito de um partido, de uma ideologia. Todo mundo sabe o que é isso. Então, eles também não entendem o que quer dizer que o professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas. Então, quando um aluno, numa dissertação do Enem, por exemplo, coloca uma posição a respeito de algum assunto, que eles adoram trazer assuntos políticos, ideológicos para a prova do Enem, e o aluno escreve alguma coisa contrária à expectativa do examinador, ele toma 0. Ele está sendo prejudicado em razão de suas convicções políticas, ideológicas. Isso é muito concreto, não tem nada de abstrato. Mas eu quero dizer que toda lei é abstrata por si mesma. Isso é uma característica da lei. Ela é genérica e abstrata. Não pode haver uma lei concreta, direcionada. Se houvesse uma lei assim, ela seria inconstitucional. Uma lei que proíbe o fulano de tal de construir uma casa que falou que não pode. Então a lei, ela é genérica. Mas é na hora da aplicação da lei que ela passa a ser concreta. Na hora de se interpretar e aplicar ao caso concreto. Seja isso feito administrativamente, ou seja isso feito por um juiz, isso se chama exatamente subsunção. É aplicar a lei ao caso concreto. Então não tem nada de vago. As palavras contidas no relatório é que são vagas. Elas não têm sentido nenhum. O anteprojeto, então, da Escola Sem Partido, eles falam a respeito do artigo 3º, né? Eles apontam uma inconstitucionalidade no artigo 3º, que dizem que o professor... Vamos misturar no orientação. Esse é do Senado, né? Bom, só para dizer o seguinte, em relação à ideologia de gênero, que eles dizem que o projeto não permite que se fale a respeito, que isso iria ferir, né, as questões de gênero, só para dizer o seguinte, o projeto de lei de Escola Sem Partido, ele não proíbe que se debata nenhum assunto
É muito claro, Miguel Magino já disse várias vezes que quem define o que é científico ou não é a academia, não é o projeto de lei. Acontece que você não pode colocar em prática qualquer tipo de teoria ferindo a moral e o direito de crença dos alunos. Então, o que o projeto quer evitar? Não é qualquer tipo de debate. Olha o que ele quer evitar. Ele quer evitar isso aí. Alunos mais velhos fazendo em turmas de alunos menores uma demonstração de que ninguém nasce menino nem menina. Tá? Doutora, por bondade, só uma pequena intervalo aqui. Segura aqui os mais velhos e os menores. Só para informação, acho que é importante. Informamos aos presentes e a quem estiver assistindo a esta audiência que estamos online com a ferramenta Audiência Interativa que permite o envio de perguntas aos debatedores. Informo aos presentes e a quem estiver assistindo a esta audiência que estamos online, ao vivo, na página E-Democracia, mais especificamente nas audiências interativas que permitem o envio de perguntas aos debatedores. Então, porque há alguns funcionamentos na internet, quem quiser mandar pergunta, pode mandar, a assessoria vai depois repassar para que os debatedores também possam participar. Como, se alguém tiver alguma pergunta aqui, por favor, escreva. Se estamos dando direito a quem está em casa, então vamos dar direito também aos que aqui estão. Obrigada. Tem uma coisa também que eu sempre converso a respeito da oportunidade de se ensinar determinado conteúdo. Então, é evidente que, claro, o projeto de Escola Sem Partido não pretende proibir nada, nem poderia fazer. Ele apenas quer impedir que, na prática, se apliquem teorias aos alunos. E agora eu pergunto, alguém aqui, em sã consciência, pode dizer que esse conteúdo é adequado para crianças de 5, 6, 8, 10 anos? Obviamente que não. Então, se ideologia de gênero for uma teoria com algum respaldo científico, que seja discutido, apresentado aos alunos na universidade, mas nunca para crianças, porque isso só pode ferir, inclusive, o desenvolvimento natural e saudável das crianças. Bom, aqui é a objeção que eles fazem, é a única objeção que faz sentido. É a objeção de que o artigo 3º do projeto de lei vedaria, né, que o professor falasse qualquer coisa que pudesse ferir, ensinar qualquer matéria, qualquer conteúdo que ferisse a consciência moral e religiosa dos filhos. Para isso, o Movimento Escola Sem Partido, em seu projeto, tem uma solução, né, que seria simplesmente deslocar o religiosos ou morais para atividades. Então, ao invés de ficar com as convicções dos pais, ficaria que seria vedada a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos que fossem de natureza religiosa ou moral. Tá? Apenas isso. Mas o ideal mesmo é retirar totalmente esse artigo. A gente acha que ele pode ser retirado porque ele seria mesmo inconstitucional, que poderia impedir, por exemplo, um professor de falar sobre teoria da evolução para alguém que seria criacionista. Então, retira-se esse artigo ou se desloca ali o religioso ou moral. Bom, sim, outra coisa que a ONU diz é que o termo doutrinação política e ideológica, ele não tem nenhum parâmetro e pode fazer com que o professor fique impedido de ensinar qualquer coisa. Tudo pode ser considerado, né, doutrinação. E aí, como é que fica? O professor fica impedido de falar sobre qualquer coisa porque o pai pode acusá-lo de ter feito doutrinação? Aí é que vem o outro ponto sobre o qual eu quero falar, que é o abuso de direito. Então, toda lei, ela é genérica e vai depender de uma interpretação. E a toda lei que confere um dever a alguém, ela confere um direito a alguém em contrapartida. E da mesma forma, se confere um direito a alguém, confere um dever. Então, o que nós vamos ter que observar, na prática, caso a caso, é se algum direito da criança foi violado por um abuso de direito. Então, o professor que tem o direito de ensinar, esse direito ele não é absoluto, ele tem limites. E quais são os limites de ensinar?
ao direito de ensinar o professor. É exatamente o direito à liberdade de crença do aluno. É interessante que a ONU acusa de vagueza o termo, né? Mas vamos ver aqui um edital do MEC, edital de convocação para progresso de inscrição e avaliação de obras didáticas. E ali usa exatamente esse termo, olha só. São excluídas do PNL 2018 as obras didáticas que fizerem doutrinação religiosa, política ou ideológica, desrespeitando o caráter laico e autônomo do princípio. E também, olha só, a própria norma que eles citam, como se estivessem protegendo, eles falam que a proteção dos estudantes em relação à doutrinação é um objetivo legítimo e ainda consideram legítimo esse objetivo, sob a lei internacional dos direitos humanos. Então, eles citam o artigo 19 desse protocolo de direitos civis e políticos, né? Mas eles pulam o artigo 18. Deixa eu ver se eu consigo passar. Eles citam o artigo 19, que fala do direito de expressão, de liberdade de expressão do professor, e pulam o artigo 18, estão logo em cima. Quer dizer, elas sempre terem subindo um pouquinho, né? Ao invés de eles lerem e pular o 18 e o 19, se eles tivessem tido cuidado de ler o artigo 18, eles veriam que os Estados partes do presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais, de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Não é? Então, está aí o artigo 19 que eles simplesmente esquecem de citar. Né? Bom, de qualquer forma, aqui eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, olha só. Ao servidor é proibido, a lei de 1112, Estatuto do Funcionário Público, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Então, todo ato, toda lei, ela vai ser genérica. Tá? O que é promover manifestação de apreço ou desapreço? Eu olhar e não sorrir para uma pessoa que eu encontrei, é manifestação de desapreço? Isso vai ter que ser interpretado. Da mesma forma, os crimes de honra. Os crimes de honra, por exemplo, injuriar alguém. Você não tem na lei todos os casos de injúria. Falar que não está achando. Não. Você vai ter que interpretar. O intérprete vai ter que interpretar se um caso é ou não de injúria. Então não há vagueza. O que pode haver é o abuso de direito ou o cumprimento, o exercício de um direito por parte do professor. O professor tem direito a ensinar. O que é que a gente vai ter que analisar? Ou o juiz, ou o diretor da escola, ou quem quer que seja que vai examinar. Vai ter que ver se aquele professor está exercendo o seu direito ou se ele abusou do seu direito. E aí, né, gente, eu acho que também, quando a ONU, no relatório, também fala que essa lei, ela também desrespeita um requisito que é da necessidade. Eles dizem o seguinte: nós não conhecemos nada que mostre que essa lei seja necessária no Brasil, por isso ela também viola a convenção. Eu acho que todas as audiências que foram feitas aqui, até hoje, nos últimos meses, e mais tudo que está na internet, que os alunos fazem, as denúncias que são oferecidas ao Bolsonaro, eles têm um canal falando sobre isso, de várias pessoas têm canais, o Escolas Sem Partido, o site do Escolas Sem Partido, recebe todos os dias. Então, como dizer que não há necessidade. Então, para mim, eu quero dizer que tem até assim alguns vídeos, mas que eu vou passar somente um aqui. Esse aí, vou passar esse daqui, só para mostrar para vocês, porque eles dizem que não há necessidade. Pode passar. Bom, eu acho que isso aí já deu para mostrar. Foram inúmeros vídeos passados aqui nessa audiência.
Esse que eu acho que é bom porque ele fala também, no Nordeste, para lembrar de qual cidade. A perseguição ao Bolsonaro é unânime nas escolas, né? Por parte dos doutrinadores. A Lula é histórico. Nunca na história do Brasil alguém foi tão perseguido quanto Lula. Entendeu? Não pode ter as opiniões da Veja, da porra, do Jornal Nacional. Mas fique pensando nisso. Se você não coloca o que está acontecendo, daqui a 10 anos, quando você for ler os livros de história do seu filho, vão estar lá. E você vai dizer, eu apoiei o golpe no Brasil. Entendeu? Então tem que pensar muito bem, esquece esse papo de corrupção. Isso é só propaganda para o otário cair. Entendeu? Ninguém está combatendo puta que pariu. O que está em jogo aqui são dois projetos de poder. O projeto da Globo e o projeto do PT. Da Globo e do PT é o mesmo, né? O PT transformou o Brasil para melhor. Entendeu? Lula, o pior presidente do Brasil, de longe. Quer levar o Brasil. Quer levar o Brasil a guerra civil, você não teve. Esse juizinho de merda no Paraná, lembre-se, esse juizinho de merda é bandido. Fazendo a cabeça dos alunos, a risada dos alunos. Eu acho interessante a risadinha dos alunos, depois que o professor repete esse juizinho de merda do Paraná, isso mostra a atenção que o professor tem sobre os alunos. Ele fala, repete, claro, o professor é uma autoridade, então esse risinho mostra isso. E se a ONU acha que não tem necessidade, que não tem comprovação, que vem aqui ver o que está acontecendo. Mas tem uma coisa que é mais grave, presidente, eu quero só que é o seguinte. Eu participei na semana passada do Conselho Nacional do Ministério Público, de um evento, e lá eu ouvi a Débora Dutra, que é aquela procuradora que os senhores já conhecem, que diz que a escola é o local ideal para se acabar com a religião, e diz também que a criança não pertence ao pai, pertence aos estados. Eu ouvi a Débora Dutra dizer dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, se defendendo lá perante os conselheiros, já porque eu entrei com uma representação, eu, a Cláudia, o Instituto Resgata Brasil, entramos com mais uma representação contra ela. E ela disse o seguinte, isso não é o meu ponto de vista. Eu estou amparada pelo Procurador-Geral, que já deu um parecer, dizendo que a escola tentativa é inconstitucional, pelo Supremo, que já decidiu, e pela ONU, que está vigiando o Brasil, e também disse que o escola tem partido inconstitucional. Então, quero dizer, com relação ao parecer do Procurador-Geral, que o parecer dele não pode substituir o Congresso Nacional. Esta casa é a casa onde os debates têm que ser feitos, onde a população quer ver suas ideias debatidas e a ideia da maioria, ao final, se sagrar, vencedor, se transformar em lei. Então, o parecer do Procurador-Geral não vale para isso. O Supremo Tribunal Federal não declarou inconstitucional. Foi um parecer, foi uma liminar de um ministro, num caso de uma lei estadual, em que ele fala da questão da iniciativa, da competência, que ele acha que o Estado, ou a cidade, o município não tem competência. Isso aqui está sendo travado, isso aqui, essa luta no Congresso Nacional. Então, esse aspecto, tá, sobre o qual se baseia a liminar do ministro Barroso, não serve para a Casa pode debater, sim, é competência. Então eu quero dizer o seguinte, a doutora Débora Dutra tem se valido desse parecer na ONU, e não foi à toa que o cara foi lá buscar esse parecer, porque foi para constranger essa casa, constranger o parlamento. E esse parlamento tem dever de se proteger e de proteger a sociedade brasileira desse tipo de abuso. Isso sim, abuso de direito. E como para mim, esse parecer da ONU não passa de uma piada de mau gosto, eu prefiro terminar com uma outra piada que eu acho muito melhor. Gostaria de passar um último vídeo? Vamos
ouve essa piada, pelo menos ela tem fundamento. Ela mostra que é Olá, eu sou Tenóbio e o assunto de hoje é o projeto Escola Sem Partido, um projeto que está dando o que falar. O Tenóbio está revoltado com um projeto como esse. Não é possível que a lei da mordaça possa vencer. Por isso eu procurei o fundador do movimento, Miguel Najib. No mínimo, é um agente da CIA disfarçado. Fala aí, Miguel. E aí, Tenóbio, tudo bom? Olha só, eu vou falar com você o que é o projeto Escola Sem Partido. É uma proposta de lei que torna obrigatória a fixação em toda a sala de aula, de ensino fundamental, de ensino médio, de um cartaz como esse aqui. Esse cartaz prevê os 6 deveres. Eles decorrem da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Muito bem. Por exemplo, diz o cartaz que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, políticas, religiosas, morais e partidárias. Por que o professor não pode fazer isso? Se a Constituição não permite. Ah, mas veja só, se os alunos são obrigados a estar na sala, como que o professor não vai aproveitar um momento como esse para promover os seus próprios interesses? Dever número 2. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou a falta delas. Ah, parem com isso! Os professores militantes são tão imparciais quanto o Gregório do Vivier. Dever número 3. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e familiares. Ah, vocês nunca ouviram dizer que propaganda é algo do negócio? E levar estudantes para manifestações é muito melhor, porque não precisa pagar nada. Dever número 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Peraí, quer dizer então que democracia é ser imparcial? Pelo amor de Deus, quanta lorota! Dever número 5. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Mas pelo que eu saiba, a criança pertence ao Estado. Não? Dever número 6. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Ah, quer dizer que o projeto é só um cartaz, explicitando os direitos que já estão na Constituição? Mas eu sou contra! Esse projeto é contra a democracia! Fascistas, machistas não passarão, não lavarão e não cozinharão! E nem vão costurar a roupa de ninguém!